E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Botafogo por 1-0 em cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante pro Botafogo, porque dá uma tranquilidade imensa pro Luiz Castro seguir fazendo o seu trabalho da maneira que ele acha certo e não de uma maneira mais pressionada. Uma vitória que dá ali pro torcedor do Botafogo, cara, uma injeção de ânimo incrível pra continuar enchendo os estádios, pra continuar comparecendo, pra mostrar que o Botafogo deu aquele recado, né? Tipo, mano, agora a gente pode sim vencer de um time como o Flamengo, de um time como o Palmeiras, a gente pode fazer jogo duro contra essas equipes. E a nossa briga não será lá na parte de baixo da tabela, como muita gente estava cogitando nesses últimos dias após o último resultado não tão bom contra o Juventude. E o que teve de interessante nesse jogo, na parte ali pra gente analisar, é que o Flamengo faz sim um primeiro tempo melhor do que o Botafogo. O Flamengo pressionando bastante a saída de bola, sabendo que o Botafogo, com esse estilo de jogo do Luiz Castro, é um time que não vai abdicar de sair jogando por baixo. Então o Flamengo pressionava muito e dificultava o jogo do Botafogo. Tanto que no primeiro tempo o Flamengo recuperava essa bola e tentava fazer uma transição rápida. Só que o problema do Flamengo era a definição no último passe e também um time mais inspirado. Hoje a gente não teve jogadores do Flamengo com grande inspiração. O Flamengo teve sim lá suas chances de gol, mas não teve chances de gol a profusão pro tanto de bola que roubava no primeiro tempo. E o Luiz Castro acaba consertando um erro que ele meio que tinha cometido taticamente, que era trazer o Gustavo Sauer para jogar um pouquinho mais por dentro, e assim ele entregava o corredor para ficar 2 contra 1 ali em cima do Saravia. Então o Botafogo tinha Então o Flamengo conseguia ter uma superioridade numérica ali pela esquerda ofensiva e pela direita defensiva do Botafogo. Só que ele corrige isso já rapidamente. Ele se toca e fala, porra, tirou o Sauer, colocou o Diego Gonçalves. Então ele deixa o Diego Gonçalves espetado na ponta esquerda do Botafogo e traz o Vitor Sá pro outro lado. Assim o Vitor Sá fecha o espaço e o Flamengo não tinha mais aquela superioridade numérica, fora que ele ganha velocidade. Com o Diego Gonçalves e com o Vitor Sá, são jogadores mais rápidos do que o Gustavo Sauer. E como o Botafogo não estava conseguindo fazer aquele jogo de aproximação, que é onde o Sauer vai ser mais útil, toque de bola para romper a defesa adversária, era um jogo mais de contra-ataque, assim se desenhou o gol inclusive do Botafogo. Foi aí que foi o acerto do Luiz Castro, na minha opinião. E o Flamengo teve também um gol anulado e tudo mais, só que o gol do Botafogo foi muito bem construído na segunda etapa. O Flamengo com muito volume de jogo, como eu falei, jogando no campo de ataque, tentando pressionar, só que foi aquilo, eu falei, aonde o Botafogo deveria jogar para ganhar o Flamengo? Qual a jogada que o Botafogo deveria fazer? E fez aquela jogada, jogou pelo lado mais frágil do Flamengo, que tem o Isla, que tem o Ilharão, e cara, foi ali que saiu o gol do Botafogo. Você joga por aquele lado do Flamengo, você tem uma diagonal rápida nas costas do Ilharão, você tem muita superioridade de velocidade com o Herisson e você tem rapidez também com o Diego Gonçalves. O Isla não recompõe rápido, fica desatento em diversos momentos e foi assim que saiu o gol do Botafogo, que ainda contou ali com um grande chute do Herisson e com o Hugo Souza meio que dando uma espalmada para dentro do gol. É um goleiro que você, quando ele tá no gol, você tem que testar o Hugo, porque tem dia que o cara vai fechar o gol e tem dia que ele vai sim dar lá algumas falhas, e como foi no jogo de hoje. Depois que o Botafogo faz o seu primeiro gol, o Botafogo fica meio que sem contra-ataque, o Flamengo tentando sufocar, fazendo uma pressão mais, eu diria que de território, mas não uma pressão de várias chances de gol criadas. Conseguiu criar lá no finalzinho. Então, o que faz o Luiz Castro? Ele tira o Herisson, que aí pra mim ele errou. O único erro do Luiz Castro no jogo de hoje foi tirar o Herisson. Ele coloca o Matheus Nascimento, que é um jogador que não consegue fazer tão bem um pivô como faz o Herisson, e o Botafogo sofre um pouquinho mais do que poderia não ter sofrido com o Herisson dentro de campo. Mas ele acerta colocando o Del Piage. O Del Piage, cara, que é o antigo Romildo, né? Eu acho que todo mundo sabe. O Del Piage, cara, ele foi muito bem no jogo. Ele entra controlando o meio de campo do Botafogo, dando passe, dando lançamento, criando mais situações de gol e prendendo mais a bola ali no meio de campo, dando pro Botafogo um respiro. Del Piage, com o Oyama, com o Tietchan, conseguiram trocar melhor os passes do que quando estava com o Lucas Fernandes. E o Flamengo, já se cansando, não conseguia mais ter aquele ímpeto todo de marcação no meio de campo. Então o Botafogo conseguiu respirar um pouco mais e foi aí que o Botafogo quase marcou o seu segundo gol na partida.
Mas vamos ver aí como é que foram os lances desse jogo. Também teve uma grandíssima atuação do goleiro Gatito Fernandes, que pegou hoje até pensamento, cara. Pegou tudo o Gatito Fernandes. Jogou muito, voltando a ser o Gatito que a torcida do Botafogo cobrava dele, cara. O Gatito agarra mais do que ele vinha agarrando e ele voltou hoje. Positivo pro Botafogo pegar confiança. Aí, galera, alguns lances de Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, casa cheia, Brasília, onde tem muita torcida dos dois times, é óbvio que o estádio tá cheio. O Saravia levou um pouco de desvantagem com o Bruno Henrique nessas jogadas, o Bruno Henrique é muito rápido, mas, cara, eu gosto muito do Saravia, que ele vibra o jogo todo, é um jogador que tá ligado o jogo todo, é um jogador que parte pra cima, é um jogador que, porra, não vai se intimidar com o adversário, então isso é muito positivo no Saravia, passa uma energia boa dentro de campo. O Flamengo com muitas bolas cruzadas, teve a chance de gol com o Ilharão. É uma arma que o Flamengo tem, quando não consegue furar o bloqueio, tricotando ali a jogada pela meia defesa adversária, cruza bolas pra área, tem jogadores fortes nesse quesito. O Canu hoje, cara, não podemos esquecer que partida fez hoje o Canu. Cara, o Canu hoje desarmou tudo, o Canu foi muito bem, que jogo ali, posicionamento, foi perfeita a atuação do Canu, não poderia ser melhor. Achando alguns passes interessantes, gostei muito do jogo do Canu, muito do jogo do Gatito. O Cuesta também, porra, isso aí é um gol pro zagueiro, mano. A bola ia entrar, mesmo que lentamente, ele corta. O Cuesta é muito técnico. Tanto que na hora do gol do Botafogo é ele que faz o lançamento, ele é o jogador que tem essa técnica. Então por isso ele pode ganhar espaço sim no time titular do Botafogo jogando desse jeito. Aí foi gol impedido, gol do Gabigol de cabeça, realmente tava um tiquinho à frente. O gol acabou sendo bem anulado, né? O VAR fez ali a checagem, viu as linhas, o Gabigol um pouquinho à frente. Se tá um pouco à frente, tem que anular. O Daronco, né? Anulou. Um pouquinho à frente tava o Gabigol, meio ali que com o ombro, com a parte ali do peito também. Tentativa de Andrés Pereira. O Flamengo não fez um jogo ruim. Não tem como eu vir aqui falar pra vocês, pô, o Flamengo jogou mal pra caralho. Não, o Flamengo não jogou mal pra caralho. Só pegou um adversário que soube se defender e que também tinha opções de jogo. Se o jogo não tá entrando tanto ali no toque de bola, saindo construindo de trás, o Botafogo tem opção de lançamento, tem opção de um jogo mais rápido. Então, assim, isso são opções que o técnico vai criando no treinamento e também que vai contando um pouco com o improviso dos jogadores. O Botafogo tá evoluindo, cara. Tem algo sendo construído ali. Por mais que hoje tivesse até um time com alguns desfalques, né? Tentativa de cobrança de falta da Arrascaeta. O Flamengo voltou para o segundo tempo muito forte, com aquela pressão, com aquela volúpia. Mas o Botafogo com o Erisson, que golaço do Erisson, é o touro. Faz a festa da torcida do Botafogo que esgotou seus ingressos ali no setor visitante. O Botafogo vai ter outras chances de gol. O chute do Tietchan acaba pegando um pouco fraco ali na bola. Bruno Henrique, que defesa do Gatito, né, cara? Que defesaça do Gatito Fernandes. Eu venho falando pra vocês, o Gatito, cara, ali debaixo das traves é um grande goleiro. Onde o Gatito tem um pouco mais de dificuldade, jogando com os pés. Às vezes ele erra uma, duas vezes por jogo, mas também tá evoluindo nesse quesito. O goleiro tem que aprender a trabalhar da forma que quer o técnico também. E ele tá evoluindo, cara, interessante. Com treinamento, com dedicação. O Hugo saindo do gol, pelo amor de Deus, caçou borboleta, hein, cara. Tentativa de chute do Arrascaeta. Pegou mal ali na bola, o Saravia sai. O Botafogo ainda vai ter mais essa chance com o Diego Gonçalves. Vai ter outra grande chance também com o Diego Gonçalves. Jogo muito complicado para os dois lados, cara. O jogo foi difícil para os dois times. Só que o Botafogo saiu com a vantagem, saiu com os 3 pontos e coloca o Botafogo lá mais na parte de cima da tabela. Que chutaço do Lázaro, né, mano? Bateu muito bem na bola. O Gatito fez pelo menos umas 4, 5 defesas ali importantes no jogo. Foi isso, cara. Vitória do Botafogo, eu sei que você tá feliz pra caralho, então o que você tem que fazer? Compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, beleza? Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!